Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Amados, eu vou primeiramente agradecer a oportunidade ao Senhor, por mais uma vez Ele permitir fazer menção da palavra. Amém. Glória a Deus. Permitir ser porta-voz de sua mensagem, de sua palavra. A palavra essa que não pode ser alterada, a palavra essa que não pode ser mudada, a palavra essa que diz que aquele que tirar um tio ou um jota será réu de juízo. Então, louvo a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Elvis Guimarães pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer ao pastor Wellington Barbosa, mais uma vez também pela oportunidade, pela confiança. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus também. Amém. Que nós possamos crescer em graça, em conhecimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir o Santo Livro em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura até o versículo 17. Nós vamos explorar todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. Nós estamos fazendo uma série da epístola de Paulo a Timóteo. Já falamos da primeira epístola, todos os capítulos. Já estamos na segunda epístola, falamos do capítulo 1, do capítulo 2. E nessa oportunidade eu quero fazer menção do capítulo 3. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, diz assim o Sagrado Livro. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, e aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos na fé, quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o que daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceriam em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas, aleluia, me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que quem tens aprendido e o que desde a tua meninice sabe as sagradas letras e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a Igreja Cristã Voz da Verdade em Vaz Novo. Que Deus abençoe a Igreja Cristã Voz da Verdade em Cabo Frio. Que Deus abençoe a Igreja Cristã Voz da Verdade aqui em Magé. Que Deus abençoe a sua igreja espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. E o tema que o apóstolo Paulo aqui ele aborda agora para com Timóteo, mas Paulo já não mais está entre nós. Timóteo já não está mais entre nós. E como o apóstolo Paulo falou no capítulo 2, que ele disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não está.
E pelo fato da palavra não estar presa, ela nos alcançou. Glória a Aleluia. Deus. E ela nos atingiu pela liberdade da sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Porque Paulo disse em 1 Coríntios, se eu não me engano, 3, versículo 17, que Deus é Espírito e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque Deus é um Deus de liberdade. Por isso que ele disse, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Então essa palavra que tem livre curso, que não está presa, e não pode de maneira nenhuma ser presa, por isso que o próprio Senhor ele falou para Pôncio Pilatos, Pilatos, entenda uma coisa, poder nenhum tu teria sobre mim, se do alto não te fosse concedido. Então ninguém pode parar com Deus, ninguém pode intervir Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. De maneira tal que ele fala pelo profeta que operando Deus, quem pode impedir? Aleluia. E essa palavra, ela começou a alcançar os corações, começou a tomar as pessoas, começou a libertar de fatos cativos, como nós aqui louvamos e adoramos, e nós percebemos e entendemos pela palavra de Deus. E ela alcançou o jovem Timóteo, como Paulo disse aqui, mas havia pessoas que resistiam à verdade. E a despeito de alguma maneira, pela estragada escritura, a gente entende que elas estavam inseridas dentro da igreja, ainda assim eram cativas. Ainda assim não foram libertas. Ainda assim endureceram os seus corações. De maneira que o apóstolo Paulo, eu preciso voltar um pouquinho para que você possa entender, se porventura você não assistiu ou ainda não leu, a 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 2, e agora nós estamos falando sobre o capítulo 3. No capítulo 2 aqui de 2 Timóteo, eu quero ler aqui alguns trechos para que você possa entender. Primeiro Paulo fala no versículo 15, para Timóteo procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar. Vergonha fala de pecado, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aí, na altura do versículo 19, ele fala, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Que selo é esse? O Espírito Santo. Que fundamento é esse? Cristo. Paulo falou, ninguém pode colocar outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fundamento. Ele é a rocha, ele é o fundamento, ele é o alicerce. Tudo é por ele, por causa dele, para ele. E sem ele, nada do que existe se fez, diz a Escritura. Então ele fala, o Senhor conhece, aleluia, os que são seus. Então Deus está falando, a despeito de uma grande casa, ele vai falar isso mais posteriormente, uma grande casa, há inúmeros vasos, e alguns podem se confundir pela aparência, porque o próprio profeta Samuel, ele se confundiu com a aparência. Ele olhou o irmão de Davi e falou, está diante dos meus olhos o rei de Israel, está diante da minha vista o futuro rei do povo de Deus. Está diante da minha vista alguém que eu olho e vejo as capacidades, vejo a inteligência, vejo a postura, vejo ali a sua imponência, vejo ali a sua condição social. Ele é bem quisto pela sociedade, ele é bem quisto pela nação, ele é bem quisto pelos profetas, pelos sacerdotes. Vejo aqui diante dos meus olhos o rei de Israel. Senhor, vou consagrar. Aí Deus fala, para, você olha a aparência, eu vejo o coração, Samuel. Ou seja, Deus, ele não se engana com afeições externas. Deus não se deixa se levar por aparências externas. Deus não se deixa enganar pela aparência. Deus não se deixa enganar pela sabedoria. Deus não se deixa enganar pela eloquência. Deus não se deixa enganar pelos status sociais. Deus, ele olha o coração, amado. Então ele sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe quem é trigo e quem é joio. Deus sabe de quem é justo e quem é injusto. Deus sabe de quem é santo e de quem é profano. Então ele está falando, o Senhor conhece os que são seus. Aí ele fala que é algo interessante, que nos nossos tempos, parece que nós abandonamos esse princípio. Parece que nós abandonamos esse fundamento. Parece que nós não queremos ser participante da obra de Cristo Jesus. Eu não digo ser salvo por obra, eu digo fazer parte, porque nós não somos um agente passivo também na obra de salvação redentiva. Porque senão ele não escreveria isso aqui, o que ele vai falar? Ele fala, e qualquer que profere o nome de Cristo, ou seja, qualquer que prega a palavra, qualquer que diga que se diz cristão, qualquer que fala que adora o Senhor, ele vai falar,
aparta-se da iniquidade, afasta-se do pecado, afasta-se da imundícia, distancia-se daquilo que não faz parte de Deus. E ele vai falar, agora, esse exemplo que eu tinha dito. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar, ou seja, se alguém se separar, se alguém procurar viver uma vida santa, reta, digna, de adoração, de verdade, de integridade diante de Deus, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, ou seja, separado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Ou seja, Deus ele faz a primeira parte e nós fazemos a segunda parte. Deus ele nos alcança, nos separa, nos salva, nos redime e ele fala, agora viva em novidade de vida. Se você viver em novidade de vida, eu o usarei, eu entrarei em você, eu farei morada em vós, eu habitarei plenamente em você. Aí talvez alguém possa pensar, mas pastor, ele também não usou a mula para falar? A Bíblia diz que Saul também não profetizou? A Bíblia não fala que Nabucodonosor também ali fez menção da palavra de Deus? Sim. Mas é isso que a gente tem que discernir. O quê? Que o fato de sermos usados por Deus não significa que somos aprovados por Deus. Por isso que ele falou lá atrás, procura apresentar-te a quem? A Deus. Como? Aprovado. Porque essas pessoas apresentaram-se a Deus, mas não estavam aprovadas diante de Deus. E o fato de serem usadas por Deus, de maneira inconsciente, achavam que seriam aprovadas quando chegar o grande dia. E não vai ser. A gente sabe muito bem, eu citei na última oportunidade, falando do capítulo 2, de Mateus capítulo 7, que Jesus fala muito bem claro. E Paulo ele falou, qualquer que profere o nome de Cristo. O que essas pessoas vão falar no dia do juízo? Mas Senhor, em teu nome eu preguei. Lê pra gente aí, Fernando. Lê pra gente aí. Vê se acha aí. Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, expulsei demônio, fiz milagre, maravilha. E ele fala uma palavra duríssima. Afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. E aqui em Paulo, o que ele falou? Aparta-se da iniquidade. E essas pessoas estavam sendo usadas por Deus, porque Jesus não desmente eles. Não é isso, Adriano? Jesus não desmente eles. Jesus não fala, não, vocês não profetizaram. Não, vocês não expulsaram o demônio. Não, vocês não fizeram prodígio de maravilha. Não, Jesus só falou, afasta-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Mateus 7, se eu não me engano, versículo 19. Pode ler aqui ou vai? Pode ler, você achou? Pode ler. Mateus 7,19 diz assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim. Estão proferindo o nome do Senhor. Muitos me dirão a mim naquele dia. Vai. Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos de mim, de minha presença, vós que praticais o mal. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, não se afastaram da iniquidade e queriam se aproximar de Jesus. Jesus falou, não. Vocês tinham que se afastar da iniquidade e aí vocês estariam perto de mim. É o versículo que você cita muito, citou aqui na ministração. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas o texto de Tiago continua, ele fala, olha só, limpai as mãos, pecadores. Voz de duplo ânimo. Aqui em James fala assim, voz que tem a mente dividida. É gente que fica competindo com a lealdade com Deus. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, uma hora está falando verdade, outra hora está falando mentira, outra hora está adorando, outra hora está profanando, uma hora está ouvindo louvor, outra hora está ouvindo funk,
Uma hora está dançando, louvando, adorando ao Senhor, como Davi salmodiou, dançou, mas outra hora está rebolando, está dançando forró, está pintando caneco. Ou seja, tem a mente dividida. Ela diz até que gosta dos louvores, ela até diz que gosta do culto, da mensagem, mas não há uma transformação, não há uma renúncia. E Paulo está ensinando Timóteo, ensinando para a gente, hoje ele está falando, ei, se separe, se purifique, porque a corrupção dos últimos dias será terrível. E Deus não vai tomar o culpado por inocente. Porque Ele está divertindo, Ele está instruindo, Ele está falando, e as pessoas não estão dando ouvido à voz do Senhor. Olha o que Ele fala para Timóteo. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, e que com os coração puro invocam o nome do Senhor. Ou seja, eles estavam invocando o nome do Senhor com o coração sujo, com a vida suja. Ele está falando para Timóteo, Timóteo, foge dos desejos da mocidade, foge da pornografia, foge da masturbação, foge de uma vida profana, foge, Timóteo. Você é jovem, espera no Senhor, se consagra, foge. Aí ele diz, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, ou seja, bater boca com aquilo que não convém, com aquilo que é profano, com aquilo que não tem nada a ver. Ele vai dizer, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então essas pessoas estão presas, estão no sono do pecado, estão presas pelo diabo e executando a vontade do diabo, mas não é de quem está no mundo, porque as características que nós lemos aqui, e eu vou repeti-las aqui até o versículo 4, parece que a gente está ouvindo de alguém ímpio. Olha só, ele vai falar, sabe porém isto, ele acabou de citar o versículo 26, ele entra na seção do capítulo 3, ele está falando, Timóteo, olha, Deus, Ele tem a capacidade de dar o arrependimento para essas pessoas. Qual é a sua função? Ensina, discipula, com mansidão, com instrução, com sabedoria, com capacidade, com graça, com amor, com misericórdia. E o Espírito de Deus pode dar o arrependimento para essas pessoas, para elas despertarem e se desprenderem dos laços do diabo, em cuja vontade elas estão presas. Mas sabe, porém, isso, Timóteo. Entenda isso. Ensina o quê? Que nos últimos dias, quando aconteceu os últimos dias, após a ressurreição de Cristo, inaugurou os últimos dias. E nós já estamos em 2022 anos dos últimos dias. E parece que cada vez mais ele está ficando mais denso, mais pesado, mais tenebroso, mais corrupto, mais intenso de pecado. Ele diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É uma tradução que fala tempos penosos. Penosos. Aí ele diz o porquê que o tempo vai ser assim. Ele vai explicar o porquê que os últimos dias vai ser dessa maneira. Então, tempos terríveis. Tempos terríveis, né? Olha, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, gente ingrata, gente profana, sem afeto natural, ou seja, são pessoas que são insensíveis. São pessoas que são insensíveis a algo que deveria ser natural à natureza humana. Gente que é irreconciliável. Você vai lá, fala para a pessoa derramar, liberar o perdão, para esquecer todas as acusações, todas as feridas, todas as mazelas. Você apresenta o plano de salvação. Você mostra para a pessoa que Jesus disse que se você não perdoar, o Senhor também não vai te perdoar, que isso é critério de salvação, mas a pessoa não quer se reconciliar. Ela se mantém na sua posição irredutível, se mantém com a sua razão, se acha detentora da verdade e ela não quer a reconciliação. E diz que essa característica de pessoa é também
caluniadora, caluniadores. Ou seja, que deflagram a mentira, que disseminam contenda, que espalham engano, que espalham mentiras, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha, sem amor para com os bons. Ou seja, vão ser pessoas impiedosas com quem é piedoso. Olha isso. Pessoas que vão ser cruéis, não com quem é cruel, mas com quem é longânimo, com quem é pacífico, com quem é amoroso. Vai manifestar a crueldade, a violência com quem não manifesta a violência. E ele diz, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Quando você olha essas características, você fala, deve estar falando de Ted Bundy, deve estar falando de Jeff Dahmer, deve estar falando do Bandido da Luz Vermelha, deve estar falando de Escadinha, Fernandinho Beiramar, Massim VP. Você deve estar pensando que está falando dessas pessoas, mas não. Está falando de gente que possivelmente está dentro da igreja. E isso me assombra. E isso me assusta. Então ele está abrindo os olhos de Timóteo, está falando, Timóteo, saiba que isso acontecerá. E quem é cascudo de igreja sabe que isso é verdade. Quem já tem uma vida um pouco mais robusta dentro da igreja, sabe que isso é verdade. Sabe que já encontrou gente que é amante de si mesmo, que olha só para dentro de si. O que ele fala? Por que ele inicia falando isso aqui? Amante de si mesmo. Porque qual é o maior e grande mandamento, amados? Amará a Deus. E ele fala, se a pessoa não ama a Deus, ela se ama. E se essa pessoa não ama a Deus, ela não tem condição de amar o próximo. Porque ela ama a si mesma, ela é egocêntrica, ela é narcisista. Ela praticamente se idolatra, é uma idolatria de si mesma. Olha, essa é a palavra. Ela se idolatra. Ela tem um amor por si, uma adoração por si. Ela ama a si. E o resto, que se lasque. Parece até um psicopata, uma característica de um psicopata. E ela diz, avarento, presunçoso, ou seja, arrogante, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães. Quem que nunca passou por isso aqui, velho? A gente, então, nesse estado de pastor, é o que a gente mais vê, amado. E a gente sabe e entende que qual o mandamento? É uma Bíblia. Bíblia, a palavra de Deus, amado. O que a Bíblia fala sobre pai e mãe? Que a gente deve o quê? Honrar pai e mãe para que o quê? Os dias se prolongue na vida, na terra. Então essas pessoas não querem nem saber. Elas vão desobedecer o pai e a mãe. Elas não têm gratidão por aquilo que o pai fez quando era criança, quando era adolescente, quando cuidou, quando levou para o hospital. Ela ignora tudo isso. Ela é ingrata. Ela profana. Ela não quer saber de coisas consagradas, santas. Isso fala da corrupção do gênero humano por causa da densidade do pecado. Por causa de gente, Fernando, que não quis se consagrar, se separar. Como, se eu não me engano, é Jó que diz que o homem bebe iniquidade como se fosse água. Se alimentou. Se alimentou. Então isso fala da corrupção do gênero humano. Então, se os últimos tempos serão assim, a gente deve aproveitar bem o nosso tempo. E de que maneira? De maneira santa, piedosa, meditando. Paulo diz em Efésios 5,16, remindo o tempo quando os dias são mal. Ele está falando, use o tempo com sabedoria. Use o tempo para se consagrar. Use o tempo para estudar as Escrituras. Use o tempo para aprender de Deus. Use o tempo para orar. Tanto que a palavra fala, orar sem cessar. Efésios fala, orar em todo tempo, coração e súplica. Então nós devemos aproveitar o nosso tempo para se consagrar a Deus. Colossenses 4,5 fala, andai com sabedoria para os que estão de fora. Porque o povo lá fora está vendo a gente. O povo lá fora está olhando o nosso comportamento. O povo lá fora está vendo se de fato a gente é cristão ou não. O povo lá fora está observando se de fato a gente obedece a palavra de Deus ou não, gente. A nossa família está olhando o nosso comportamento. Nossos familiares só querem uma fagulha de queda para apontar. E quando aponta, não é o nosso caráter, não é o nosso nome, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que vai estar sendo profanado, ofendido, maculado. Então ele fala, anda com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo o tempo. Então, ele está ensinando para nós nessa manhã.
que se a gente não se consagrar, o pecado vai avançar. Lembra que ele falou lá atrás que esses diz que o pecado é como se fosse gangrena? Lembra disso? Qual o versículo que é, Jesus? Está aqui, 2 Timóteo. No finalzinho, né? Oi? Do capítulo 1? Que ele fala que é como... Não, acho que é 2 Timóteo... 2 Timóteo 1. Ele fala, roerá como gangrena. Aqui, ó, versículo 17. Mas evita, ó, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Essa palavra grega aqui é câncer. Ou seja, ele está falando, se você não evitar, se você não se consagrar, se você não se apartar da iniquidade, isso vai tomar o seu corpo como se fosse um câncer. E vai começar a comer você. O pecado ele vai começar a ganhar espaço. O pecado vai começar a ganhar terreno. E vai chegar um momento que você já não vai ter mais domínio sobre o pecado. E ele vai dominar você. O diabo vai dominar as faculdades do ser humano. O diabo vai dominar o comportamento de tais pessoas. As palavras se alastram como câncer. Está aqui. Nessa versão aí tá? Como é que tá? Fala aí. As palavras se alastram como câncer. E por que ele diz que tais palavras falam como câncer? Porque a Bíblia, amados, aqui é a escola bíblica dominical. A boca fala do quê? O coração está cheio. Essas pessoas estão cheias de câncer, cheias de maldade, cheias de perversidade, cheias de pecado. E elas já não conseguem mais. Elas começam a colocar para fora, elas começam a caluniar, a profanar, a desrespeitar, a desonrar, a mentir, a matar, a fazer tudo. Porque está dentro delas. Olha. Aí no 16, pastor, diz assim, ó, evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e tais palavras se alastram como câncer. Olha, por exemplo, aprendi isso muito com meu pastor Elvis e pastor Hélio Barbosa. Quando a pessoa vem com um mexerico, uma picuinhazinha, ele fala assim, ó, nem me fala mais nada. Por quê? Nem me fala. Sou para fazer fofoca, mentira, não fala nada. Para por aqui. Porque se entrar, ele está falando, evita. Evita o quê? Falatórios. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas. Conversas inúteis e profanas. Porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Por que vão promover? Porque ouviu. É tipo inevitável você ouvir um negócio desse e você guardar. Você vai passar para frente. E com isso você vai corromper o outro. Olha, você vai corrompendo, disseminando, espalhando. Isso vai entrando nas pessoas e vai sendo como se fosse um câncer. A pessoa como um passarinho que vai voando e lançando as suas sementes. E daqui a um dado momento, isso vai começar a frutificar. Promover é como se aumentasse a impiedade, né? Como se aumentasse. Promove ainda mais a impiedade. Então, meus amados, entenda. E repito, Deus não terá o culpado por inocente. Por isso, o padrão de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é a santificação. Galatas 6,7 vai falar, não erreis. Não vos deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Então, se o homem semear na carne, saiba, ele vai colher. Tintim por tintim, centavos por centavo. Deus, ele paga a sua justa agressão. Lembra do texto que sempre fala assim, ó, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus é justo, Diácono Jorge. Ele não vai dar nem mais nem menos, mas ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Por quê? Bíblia, o salário do pecado é o quê? Então o salário geralmente é pago certinho, sim ou não? Combinado não sai caro. Então a pessoa vai pecando, e Deus só anotando. Oh, meu filho. Aí ele envia um profeta, envia um irmão, uma irmã, um louvor, uma canção, uma circunstância, para que a pessoa olhe, se atine, e a pessoa não, ela vai progredindo. E está lá o livro das obras sendo anotado.
Quando chegar, Deus vai falar, está aqui a sua paga. Tintim por tintim, sem tirar e nem pôr, segundo a minha justiça. Hein, pastor? Diga-me. O que mais agora tentando mais para esse texto, como o senhor estava falando, o que mais me assusta quando vai lendo essas características, vai dando exemplo dessas pessoas, desse tipo de pessoa, o que mais assusta é, igual o senhor falou, são pessoas que estão dentro da igreja. O que me assombra é isso. Sabe por quê? Meu pai sempre falava comigo, porque ele falava sempre assim, não tem lugar melhor da pessoa se esconder dentro de denominações, no caso igreja, seja ela evangélica, seja ela outra denominação. Ele falava sempre assim, porque não tem lugar melhor da pessoa se esconder do que ali dentro. A gente vê a situação de pessoas que às vezes estão numa vida errada, às vezes até no crime mesmo, vamos dizer assim. Daqui a pouco a pessoa pega, sai dali, não, agora eu estou na igreja. Aí fica ali dentro. Alguns mudam para a glória do Senhor, mas outros ficam ali tão somente para se esconder daquela situação que estava vivendo lá fora. Até no centro de recuperação, quando a gente vai muito, a gente sabe que tem muita gente ali que quer de fato se recuperar, se estabelecer, mas tem gente lá escondendo, porque roubou, matou, estrupou num lugar, aquela coisa toda, e fica ali recluso para se esconder. Aí vai aparecendo esse tipo de pessoa que vai se camuflando ali dentro da igreja, vai disseminando contenda, vai se camuflando até a ponto de muitas das vezes acabar com a denominação, se deixar, se não tiver a presença do Senhor. Ela vai destruindo, vai dissecando aquilo ali tudo até a ponto de minar e acabar com tudo mesmo. Porque a intenção é essa. A intenção é essa. Não é a intenção dessas características, é para minar o lugar ali, para acabar, para cessar mesmo. Para acabar com tudo, para não ter mais. Exatamente. Aí se não tiver a palavra, como o senhor está falando aqui, essa exortação, como aqui está sendo exortado o jovem Timóteo, que é para a gente hoje, que isso aqui é essa palavra, essas coisas vão crescendo no nosso meio, quando a gente vai ver, acabou. Por isso a importância de estar baseado nas Escrituras, conhecendo a palavra do Senhor, e atento, vigiando sobre essas situações, que quer, seja em qual for a denominação, ela se levanta. Exatamente. Não tem que, aqui não tem, não tem também. Tem. Todas elas têm. E de tudo, a palavra do seu pai não estava errada. Eu até entendo o que ele queria dizer. Mas a grande questão não é o melhor lugar, não é estar dentro da igreja, é o ser a igreja. É ser o templo em que Deus de fato habita. Então, ser essa pessoa que vive em novidade de vida é o que Tiago nos ensina, a gente não ser só ouvinte, mas ser praticante. Porque ele falou mais lá para frente, lembra? Essas mulheres aprendem sempre, mas nunca chegam ao arrependimento. Ou seja, elas estavam no culto, elas ouviam o pastor, elas pegavam a epístola que Paulo deu para Timóteo, e Timóteo pregava, lia, ensinava, mas elas não mudavam. Então, elas ouviam a palavra, mas não praticavam aquilo que se ouvia. Então, Deus ele vai tratar com esse tipo de gente. Por isso que Jesus fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. De quem é essa aqui? O mundo tem amor? O mundo não tem amor. O ímpio tem amor? O ímpio não tem amor. O ímpio é vaidoso, é prepotente, é egoísta, é narcisista. Então ele está falando de gente que conhece a lei, porque a palavra ali é de alguém que conhece a lei, a palavra iniquidade, significa quebra da lei. Então essa pessoa quebra e ele vai multiplicando essa quebra de lei, vai acumulando, ele vai juntando. E com isso, o amor se esfria. A gente vê quando pessoas veem certas atrocidades que a gente mostra na televisão, aí a pessoa até cita essa palavra. Cita, sabe nem onde está, mas cita. Está se esfriando, por causa da iniquidade, aquela coisa toda. Mas conforme o senhor falou, aí não está falando daquele que vive lá fora no pecado já jogado na mão de Satanás, está falando daquele que está dentro da igreja. Dentro da igreja. Esse amor que está se esfriando. Tanto que a continuação do texto, que Jesus, é Jesus que fala esse texto aqui, Mateus 24, 12, ele fala o 13. Mas aquele que percebe, quem é aquele? Qualquer um. Quem é aquele? Aquele que tem um amor. Quem é aquele que está ouvindo ele falar? Perseverar até o fim, será salvo. Olha o agente da participação no conjunto da salvação. Aquele que perseverar, será salvo. Ué, mas ele não aceitou? Ué, mas ele já não está salvo? Ué, uma vez salvo, salva para sempre? Mas ele não persevera. Fala, meu querido Edgar. Só um comentário, você está falando desse texto, eu lembrei de um texto em Judas. Dá um chazinho de macaco aí, então. Judas 18 diz assim, e 17 que ficou melhor.
Judas 1. 17. Tá aqui no meu esboço, mas vai lá. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Os quais diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. olha, não tem o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. E de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne. Pecado. Está todo manchado. Pecado. Mas eles estão onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. O que eu entendi mais ou menos assim que ele falou, a questão de apiedade, alguns anos de discernimento, porque alguns infelizmente erram porque aprenderam errado. Aprenderam errado, estão sendo induzidos. Induzidos. Sendo induzidos. Esse tipo de gente, eles são influenciadores. Olha, um termo tão comum, né, entre nós, influenciador digital. Sim. Então eles conseguem influenciar e outros, por causa da ignorância, vão sendo levados, entendeu, Fernando? Vão sendo seduzidos e vão entendendo que aparentemente aquilo ali é uma realidade. Por exemplo, eu vi uma vez uma matéria, uma matéria, a falar aqui, o programa não convém, que um pastor entendeu aquele que adultera, olha, já viu essa matéria? Já sim. Aquele que adultera, então ele pregou, ele ensinou, porque ele não viu, aquele que adulterar, ele leu errado. Ele leu errado e criou uma doutrina. E criou uma doutrina, que aquele que adulterar com o irmão, olha, com a esposa do irmão, Foi o texto de acho que é Oséias, Oséias, né? Pega a mulher do teu próximo E adultera com e ela. adultera. Só que não é isso, ele fala sobre a adúltera. É isso. Ele lê errado o texto. Ele lê errado, criou compreende doutrina errado. e faz Tá isso sentindo com calor aí ele. vocês? E ele começou a ensinar isso. E começou a ter relações sexuais com irmãs dentro da igreja. Olha aí. Porque ele dizia, está escrito, Tá escrito. olha, As pessoas acreditavam. olha, gente. Então isso é uma característica de pessoas que vão tendo ali inimizades com Deus sem saber. Estão achando que estão tendo amizade, mas na verdade estão tendo inimizade. Tiago fala assim, Tiago 4,4 em diante: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que diz a Escritura, em vão diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos aqui é o quê? Obedecer. E ele fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Olha, então, pessoas que querem ser amigas do mundo não sabem que estão se constituindo inimigos do próprio Deus, inimigos do próprio Senhor. E nós estamos no meio dessa geração. A gente está no meio desse tipo de pessoa. E para isso, como você leu em Judas, ele falou, na santíssima fé, a piedade, ele citou a oração. Então, gente, eu sempre falo isso. Todo culto é importante. Mas eu, Ricardo, eu como cristão, eu entendo que a reunião de oração e a oração particular é o maior fundamento do cristianismo para a santificação. E a meditação das Escrituras. Oração e meditação das Escrituras. Quando que o Espírito Santo veio? Quando eles estavam orando. Por que eles estavam orando? Porque Jesus falou. Eles ouviram, praticaram, o Espírito Santo veio. Então, eu não compreendo alguém que se diz cristão e não vive uma vida minimamente regular de oração e de meditação da Escritura. Pastor, a Bíblia fala sobre os cristãos fracos.
Sim, sim. Fala, existe, tem um cristão menino, tem também, mas essa pessoa deve crescer, robustecer-se na fé, deve amadurecer. Então, é impossível a pessoa que se diz cristão não querer viver uma vida de oração e de meditação das Escrituras. Eu quero ler aqui um texto de 2 Pedro, que ilustra bem esse ambiente onde um personagem bíblico habitava. E Deus ele destruiu a cidade e seus habitantes. Fala do juízo final, mas ele livrou o piedoso lá no meio desse povo corrupto. 2 Pedro 2,7 em diante fala: e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta. Olha, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre suas obras injustas. Ou seja, Jó ele olhava e Jó ele escutava o que estava acontecendo na cidade. Mas isso não influenciava o comportamento de Jó. Por causa de quê? Porque Jó ele tinha um comportamento que a gente deve fazer, que Hebreus nos ensina, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que iniciou, aquele que vai terminar, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir, quando eu permaneço olhando para ele. Ele diz assim, versículo 9, 2 Pedro 2, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Olha o que Pedro vai falar. Pedro era duro mesmo. Atrevidos, obstinados, não receiam em blasfemar das autoridades. Mais lá para frente, Pedro fala que essas pessoas são como animais irracionais, feitos para serem presos ou mortos. Mas essas pessoas, ela tem uma capacidade tão terrível, amado, tão terrível, que, como eu citei, se a gente não ter o discernimento... Eu lembro quando eu li esse texto aqui a primeira vez, me veio assim à mente, rapaz, no mundo as pessoas são bravas mesmo, hein? Rapaz, isso aqui é verdade, aqui como é que as pessoas são? Incontinente, caluniador, fofoqueiro, parará, é o mundo. Quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, engateando na fé, mas quando eu falei, o que isso aqui fala de gente que está dentro da igreja? Isso aqui fala de gente que é cristão, não é possível. Não é possível. Isso aqui deve estar falando de Ted Bundy, não é possível. Não é possível. Ted Bundy é terrível. Já vai ver o cara. Falei, não é possível. Mas aqui o versículo 5, Paulo ele deixa bem claro para Timóteo. Ele fala, Timóteo, tendo a aparência de piedade, tendo a aparência de crente, tendo a roupa de crente, tendo o linguajar de crente, tendo a aparência de cristão, carregando a Bíblia debaixo do braço, mas nega a eficácia dela. Ele tem a estética, ele tem o estereótipo, ele até parece ser... Foi quem que falou, rapaz? Foi Glaucio que falou, lembra? Glaucio falou que ele foi fazer um serviço na casa da pessoa, e a pessoa conversando com ele e tal, aquela coisa toda, citando algumas coisas, Glaucio ouvindo. Nossa, que legal, você é uma pessoa legal. Você é crente? Ela, não, sou espírita. Pronto, foi. O quê? Você parece ser crente, tendo a aparência, mas nega a eficácia da mesma. O que está acontecendo hoje, a gente vê aí já falando o tal do Bento aí, tem aparência, mas nega a eficácia das escrituras. Bento, qual Bento? Papa. Ah, tá. Queria falar não. Tá. Eu não entendi. Pô. Entendeu? Ele tem aparência, mas ele nega a eficácia da... Sim. Tem a aparência, tem o estereótipo. Tem o estereótipo. Aí a Bíblia nos dá uma advertência que muitas pessoas, quando a gente ensina, instrui sobre algumas religiões, sobre algumas lideranças, porque aqui está falando de personalidades. E personalidades, muitas das vezes, elas estão à frente de religiões, de congregações, enfim, tal qual essa que você mencionou. E a Bíblia dá uma advertência que em algumas Bíblias foram até retiradas. Que ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, ponto. Outras traduções
tiraram essa instrução fabulosa do apóstolo. Ele fala: destes, afasta-te. Desse tipo de congregação, saia. Desse tipo de liderança, não se submeta. Desse tipo de pessoa, não tem aliança. Desse tipo de gente, não nutra comunhão. Afasta-te. Olha. Aí tu ensina isso para alguém que é dessa religião, as pessoas não querem sair. Você vai dando ponto por ponto, refutando ponto por ponto, a pessoa não aceita. Não fala que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem que ser atualizada, olha. Ou seja, nos moldes que ele acha que tem que ser atualizada no pensamento dele de hoje. E invalida as escrituras. Invalida as escrituras. Isso é terrível. Lembra que eu iniciei falando? Qualquer que tirar ou acrescentar será réu de juízo. E eles querem fazer o quê? Atualizar. A Bíblia precisa ser atualizada. Não é bem assim não. Entendeu? Não é bem assim que a Bíblia queria dizer. Tem que mudar, tem que adaptar o nosso tempo. Como é que é isso, gente? Gente, então, meus amados irmãos, a doutrina da santificação, ela tem que ser diária em nossas vidas. O refrear a carne, o refrear os nossos impulsos carnais, tem que ser uma briga constante. Constante. Porque quem, de fato, eu sempre digo isso, quem sofreu uma estrada de Damasco, um encontro com o Senhor, que sabe e entende de onde Deus tirou, ele sabe que se voltar para lá, o estado é pior. E a Bíblia fala que se sair um demônio e ele voltar, ele carrega 7 com ele. E seu estado vai ser pior do que outrora. Eu sei, se eu sair da presença, e Deus me guarde sempre disso, meu estado vai ser infinitamente pior do que outrora. Então nós devemos ter essa disciplina de refrear a nossa carne, refrear nossas concupiscências, para viver uma vida santa, separada, consagrada diante do Senhor e da sua Santíssima Igreja. 1 Pedro 2,11 fala assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto, versículo 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observam. Pedro fala: amado, como peregrino, você está de passagem, você é um forasteiro, abstenha-se das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A nossa natureza caída, isso aqui, a carne, ela tem as suas pulsões, e que ela ama aquilo, ela deseja aquilo, ela quer aquilo. E se a gente não refrear, a palavra aqui, abster, é refrear, evitar, ela vai combater a nossa alma e vai dominar nossos sentimentos, nossos desejos, e a gente vai viver no desejo da carne. Como diz o pastor Paulo Júnior, carne. E eu queria aqui que alguém lesse para mim, para me ajudar, Romanos 8, a partir do 5. Romanos 8, 5, aí vai até o 8, depois pula para o 12 e até o 14. Posso ler aqui? 8 quanto? 8, versículo 5. Até o... Vai até o 8, depois pula para o 12 ou até o 14, senão vai ficar muito extenso. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. O modo de pensar da carne é morte. Olha isso aí, gente. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Meu Deus do céu. Agora é qual? 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal,
para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes, morre os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu Deus do céu, até. Pois vós não sabeis Pois vós não recebeis o Espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeis o Espírito que os adota como filhos, por intermédio de qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Até aí? Até aí, tá bom. Aqui o 14, olha, porque todos que são guiados, ou seja, orientados, discipulados, instruídos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Agora, os que são guiados, impulsionados, influenciados pela carne, pelos desejos da carne, não é filho de Deus. E aí quebra que muita gente fala que todo mundo é filho de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito dele. Quem vive segundo o Espírito dele. Quem pratica o que o Espírito orienta. Esses são filhos de Deus. E ali na tradução ali fala que a mentalidade da carne, a mentalidade da natureza adâmica, caída, corrupta, profana, ela é morte. E o texto fala mais, ele fala, os que, como é que está escrito? Versículo 8 que fala, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele está falando que não tem condição, Jorge. Entendeu, Levi? Não há possibilidade. Ah, fulano é gente boa. É gente boa a que ponto? A seus olhos, né? Mas segundo Deus, que não se deixa levar pelas aparências, pelo cara ser bonachão, ser legal, essa pessoa não está agradando a Deus. É necessário nascer da água do Espírito. É necessário nascer de novo. Ele falou isso para alguém que conhecia a Bíblia mais do que eu e você. Falou para Nicodemo, você é mestre em Israel. Você é mestre. E eu estou te falando de coisa básica e você não está discernindo. Sabe o que você precisa? Nascer de novo. Olha. Vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa sair dessa capa de religiosidade. Você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa tirar essa capa, essa aparência de piedade e parar de negar a eficácia dela. Você precisa se aproximar-se de Deus para encontrar nele vida eterna. Você precisa. Sair da religião, né? Tem muita gente na religião. Na religião achando que vai ser aprovado. Achando que tem o Espírito. Achando que tem o Espírito. Fala. E não tem. E não tem o Espírito. Gente, a gente tem que viver uma vida em Espírito. É bom até citar esse texto conhecido, mas o texto de Gálatas, que aí tem como a pessoa identificar se está andando no Espírito ou na carne. Entendeu? Compreendendo esse texto aqui, a pessoa sabe se ela está vivendo no Espírito ou na carne. Se ela está vivendo agradando a Deus ou se ela está vivendo agradando a carne dela. Agradando a carne dela, ela está agradando a quem? O diabo. Lembra lá do finalzinho? Que ele fala aqui de Timóteo? Olha só. E tornai a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, vivendo dessa maneira, vivendo na carne, essas pessoas estão vivendo na vontade do diabo. Alguém achou? Pode ler para mim, para a gente ler. 5:16. Exatamente. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Os que são de Cristo, o que eles fizeram? Crucificaram a carne. Eles mesmos se crucificaram. O quê? A carne, com os seus desejos, com os seus impulsos, com as suas concupiscências. Então as pessoas não querem isso, renunciar. Morreu para o pecado. As pessoas não querem renunciar. Eu citei na última oportunidade lá, faz necessário falar de novo. Um conhecido, ele falando, não vejo a hora de Deus entrar na minha casa, na minha vida e me mudar, falar, nunca mais vou ter esse desejo, nunca mais. O que é isso, gente? Deus vai ter que descer do trono dele, visitar ele lá na casa dele e falar, olha só, você nunca mais vai entrar na barraca, você nunca mais vai tomar um gole de cachaça, nunca mais você vai cheirar uma carreirinha de pó, nunca mais vai fumar um bico de maconha, nunca mais. Eu estou privando você disso. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Olha só. Gálatas aqui, ó. O que o Jorge leu, ó? 19? Foi o 24 lá. Não, aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Sim. Prostituição, impureza, ou seja, relações sexuais ilícitas. Seja ela de qual ordem for. Seja ela de qual ordem for. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Essa palavra aqui é farmaqueia. Farmaqueia é a palavra que era utilizada para alucinógenos. Que as pessoas que participavam de cultos utilizavam ervas que deixavam a pessoa alucinada para ela entrar em transe, para ter encontro com as entidades. Mas hoje fumar maconha é tranquilo, pô. Hoje fumar crack é tranquilo. O pessoal fala que está vendo elefante no fio. Está vendo elefante no fio, está vendo fantasma, está subindo parede, lobisomem. Está vendo tudo. Farmaqueia, feitiçaria, inimizade. Gente que tem briga, contenda, picuinha, disse-me-disse. Fala, meu santo não vai com fulano. O que é isso, gente? Meu santo não bate com fulano. Na igreja eu estou na macumba. Porfia. Gente que fica porfiando. E o porfiar, até um texto que fala sobre isso, né? Com pecado de feitiçaria. Com pecado de feitiçaria. Por isso que vem aqui pertinho uma da outra. Emulações, ira, gente iracunda, gente ranzinza, ruim, brava, ignorante, grossa, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio. E homicídio aqui não é só morte física não, amado. Aquele que odeia o irmão já é homicida, diz a palavra. Gente que tem ranço com gente da igreja, com o irmão da igreja, que odeia o irmão da igreja, que não dá a paz do Senhor, que não abraça, que não fala, que não tem intimidade, que não tem amor, que não tem empatia. Homicidas, bebedice, glutonaria. Gente que guarda uma pinga, guarda um gelo, uma cerveja, uma cachaça. Ele fala uma coisa clara, gente. Não vai herdar o reino de Deus. Não entrará nos portais celestiais. Isso é sério demais, gente. A gente está tratando de céu e inferno, morte e vida. Ele está falando bem claro. Não vai entrar. Não vai entrar. Ele fala, os que são de Cristo crucificaram a carne. Absteram-se das suas paixões. Fecharam os olhos para aquilo que é profano. Fecharam os olhos para aquilo que é pecado. Não mais colocam as suas impulsões mediante aquilo que pode levar à derrocada. Por quê? Porque se não refrear, o mal é maior ainda, meu Deus do céu. Porque o que Paulo fala aqui não é brinquedo não, gente. Olha o que Paulo vai falar. O que estava acontecendo no período de Timóteo. E não mudou. Pelo contrário, só aumentou. Só aumentou. Olha o que Paulo vai falar. Vamos dar continuidade. Versículo 6 de 2 Timóteo 3. A gente está aprendendo a epístola de Timóteo. 2 Timóteo 3, versículo 6 em diante. Nós vamos até o final dela, até o versículo 17. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres
insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar, meu Deus do céu, por toda espécie de desejo. Olha só, por toda espécie de concupiscência, de loucuras, de sonhos, de desejos, de fantasias. E elas estão sempre aprendendo, ou seja, está no culto, está ouvindo o pastor Timóteo ler a carta, está ouvindo o pastor Timóteo citar a Bíblia, o texto, está ouvindo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas. Olha, corrompidas. Depois eu vou até pedir ao obreiro Fernando para ler aqui, na enciclopédia, aqui uma das ramificações de corrupção. Corrompidas. São reprovados na fé. Olha, Paulo falou para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Versículo 9. Contudo, não irão longe, pois como no caso deles, daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Deixa aqui eu pegar alguns detalhes aqui. Isso aqui é sério demais. Sério. Os cultos no período de Timóteo, período de Paulo, Pedro, os apóstolos, até o primeiro, segundo, terceiro século, eram feitos em casas. Igreja, como nós compreendemos hoje, um salão, uma estrutura, um ambiente grande, que os irmãos vão lá para adorar o Senhor, e lá se forma a igreja, não era assim. Era em casas. E o que acontecia com esse tipo de liderança que não se abstenhava, ou se abstém do pecado, que não vivia uma vida santa, que não buscava o Senhor em oração, em palavra, como os apóstolos falaram. Quanto a nós, não podemos se apartar da oração e do ministério da palavra. Esses camaradas aqui, eles entravam pelas casas dos irmãos para fazer culto no lar, adorar, pregar, ensinar. Sabe o que eles faziam? Acabava conquistando as irmãs, conquistando mulheres de outros irmãos, se relacionando sexualmente com outras irmãs. Por quê? As irmãs, na sua também condição, não se separavam para se consagrar. Lembra? Essa igreja aqui era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso adorava quem? A Diana. Como que o culto de Diana se manifestava? Culto regado à orgia. Culto regado... Irmãos, tenho que falar claramente, não sei se derruba, enfim. Mas deu para entender. Não precisa falar, né? Deu para entender. Vou nem falar live, esse negócio complicado. Então, o apóstolo Paulo pregou em Éfeso, e essas pessoas se arrependeram dos seus pecados. Mudaram, Jorge. Saíram da orgia, saíram do culto de Diana, saíram do carnaval, saíram do samba, do pagode, do funk, saíram dessas coisas. Mas o ranço do pecado ainda está ali. A semente maligna da impureza, da perversão, ainda está lá. E o Espírito Santo tem que limpar por meio da lavagem da água, que é pela palavra. Efésios, capítulo 5. E aí, esses homens aqui, terríveis, amados, eles entravam nessas casas e percebiam que a irmãzinha tinha dificuldade, tinha ali as suas limitações, e eles, com a sua persuasão, entravam nessas casas e seduziam essas mulheres. Tinham relações com essas mulheres. Estavam causando uma destruição no meio da igreja. Meu Deus do céu. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos terá liderança desse tipo. E tem inúmeros exemplos que não vale nem a pena citar, mas mostra a realidade e a urgência de se pregar a verdade e perceber se uma liderança, se um irmão, seja lá qual for, ele está se desviando da verdade e ainda assim está ali inserido e de maneira
sutil está querendo manifestar esse pecado. Vendo aqui na sua versão aqui, King James, Fernando. Para mim, o versículo 6 e 7. No capítulo 3, né? Aham. 6 e 7 do capítulo 3. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por todas as espécies de desejos. Ah, não, essa versão é a melhor da minha, King James. Essa da King James? Essa aqui é Ah, então foi a que eu botei aqui mesmo, então já. Sobre Foi aqui direto, é isso aí mesmo. é o mesmo. Ah, tá. Fala, Gina. Não, ele tá falando de Jano. Eu estava lendo esse texto semana passada. E. Em Êxodo, né? Sim, isso, E exatamente. Moisés e Arão eles vinham, mostravam os sinais de Deus, De Deus, para mostrar para o povo, para Faraó, que era realmente tá Deus. com a serpente e tal, transformou, e eles fizeram a mesma coisa. Ou seja, Só que a de Moisés, né? sobre a punhada deles. Só que teve um ponto que chegou, que eles mesmos falaram, a gente não consegue fazer isso, isso é o dedo de Deus, eles não conseguiram mais fazer. Trazendo para os nossos dias, como está falando esse texto aí, essas mesmas pessoas pregam suas mentiras, suas heresias, mas fazem até sinais. Exatamente. Para enganar. Isso aí, exatamente. Para enganar as pessoas. As pessoas vão sendo, mas fulano foi curado por aquela pessoa. E lá ensina isso. Lá expulsou o Lá demônio. expulsou o demônio de ciclano. Exatamente, exatamente. Por isso tem uma igreja bereana, isso aí. Os caras parece que até olharam no meu bolso. A igreja bereana é bom por causa disso. É exatamente isso. Quando o Paulo cita essa situação aqui, ele está pegando o pergaminho antigo. E está falando, olha só, aconteceu isso aqui no período de Moisés. E quando Moisés foi apresentar para Faraó, para mostrar para Faraó, Faraó, libera o povo de Deus. Se você liberar, o juízo não vem para a tua nação e não vem para a tua casa. E Moisés apresentou. O cajado se tornou serpente. Aí por que eles fizeram aquilo? Para não perder o seu status, a sua posição, a sua condição que eles tinham no reino de Faraó. Por quê? Paulo falou, esse tipo de gente é amante de si mesmo, pô. É avarento, lembra? Está escrito lá em cima, pô. É avarento. Então, quando Moisés apresentou, eles falaram, peraí, Faraó, olha só, a gente também faz. E fez. E fez. Até o dado momento do cajado de Moisés tornar em serpente e comer a serpente deles. Aí eles falaram, até a gente não pode. Porque é o dedo de Deus, é a mão do Senhor. Então, essas pessoas, elas vão ganhar crédito. Olha isso, gente. Porque vão realizar sinais, pô. Vão fazer maravilha. E no tempo do fim, isso vai começar a acontecer. A Bíblia fala que o profeta, o falso profeta e o anticristo vão fazer sinais, até fogo do céu descer. E Jesus fala, esse tipo de gente vai fazer sinais e maravilhas, que se porventura enganaria até quem? Tem os profetas aí no YouTube, você vê os caras lá da África, né? Os caras fazem levitação, fazem redemoinho, fazem um monte de próximo. E as pessoas falam assim, não, fala que ele é homem de Deus, é usado por Deus. E a Bíblia fala que o anticristo vai enganando. Então, o povo de Deus, ele não pode ser guiado por sinais, mas por doutrina. O que guia o povo de Deus não é sinais. Sinais faz parte do poder de Deus? Faz. Mas o povo de Deus não pode, não deve ser guiado por sinais, mas por doutrina. O povo de Israel queria só sinal. Os gregos buscavam o quê? Só sabedoria. Mas Paulo falou, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o povo de Deus não deve ser influenciado por sinais, mas por doutrina, palavra, didaquê, ensino e prática da mesma. Pastor, o que acontece? Eles podem pregar até aquilo que está escrito, podem fazer sinais e maravilhas, mas a palavra diz que pelos seus frutos conhecereis. Exatamente. O árvore se conhece pelo fruto. Eles falam da verdade, mas não praticam a verdade. Depois eles fazem sinais que pode ter escrito na palavra, mas o procedimento de vida deles é totalmente contrário ao que eles pregam. Então a verdade demonstra quem eles são, pelos seus frutos conhecereis. Você vê que na quinta-feira, o senhor até falando lá no estudo lá, Jesus, depois que ele termina ali o sermão do monte, ali, quando no final as pessoas falavam
que o modo pelo qual Jesus pregava era diferente daquilo pelo qual eles tinham aprendido. Ensina como quem tem autoridade. Quem tem autoridade. Porque eles viam os homens fazendo essa loucura toda aí, mas quando eles viram Jesus pregando, ensinando ali no monte, ele falando cada uma das bem-aventuranças ali, eles viram que era diferente daquilo que eles tinham aprendido. Exatamente. Era com autoridade. Aquele que tinha poder verdadeiramente. Exatamente, exatamente. Diga, depois você lê para mim Judas 1, 4 Judas 1, 4, versículos 7 e 8, mas deixa eu ler aqui, Mateus 23, 14, que Jesus disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para disfarçar em sinais longas orações, ok? E por isso receberás castigo ainda mais severo. Ou seja, eles entravam na casa das viúvas, se aproveitava, fazia, acontecia, longas orações, erudição, mas na verdade tinha um outro interesse por trás. Lê para mim aí, meu amado. 4:8. Isso. Porque se introduzem alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Destruiu quem? Os que não creram. Olha. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Versículo 8, né? Isso. Aqui, ó. Depois eu pedi a ajuda do Levi também, para o pessoal ouvir a voz do Levi aí. Levi, depois lê para mim 2 Pedro 2, 12. Deixa eu aqui só ratificar nessa versão aqui, ó, de Judas 1, 4. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Olha, se infiltraram, ou seja, escondido, dissimulado, maquiado, tendo aparência de piedade, que Paulo falou, mas negando a eficácia da mesma. Ele diz: essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem. Ou seja, adulteraram a graça e tornaram da graça, na verdade, uma desgraça, uma libertinagem, para viver uma vida profana, ímpia. E ele vai citar a cidade de Sodoma e Gomorra, que ele fala: entregaram-se à imoralidade e todo tipo de depravação sexual. Se entregaram a esse tipo de situação. Então Deus está falando, da mesma forma que eu destruí Sodoma e Gomorra e o povo de Israel, porque não creu, ele falou, eu destruí os que não creram. É Deus que está falando. Destruí os que não creram. Ele também vai destruir esse tipo de gente que vive uma vida depravada, corrupta, sexualmente falando, em todas as instâncias que a gente está ensinando, porque não vive uma vida separada, consagrada diante do Senhor. 2 Pedro 2, outra referência bíblica, 2 Pedro 2, 12 até o 14. Quem abriu aí? Vai ler? Deixa a Daniela ler. Lê aí, Daniela, então, por favor. 12. Isso, 12 até o 14 e depois o 18 também. Mas estes, como os animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Meu Deus do céu. 18. Filho da maldição. 18.
porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, como Paulo cita lá para Timóteo, esses camaradas eles estão se introduzindo na casa e estão levando essas irmãs sobrecarregadas de pecado. Elas estavam quase se libertando da sua vida antiga, elas estavam se libertando da vida de pecado. E mais aqui, eu vou mais além, possivelmente eram casadas. E a omissão também de seus maridos de ensinar, instruir, capacitar, mas transferindo responsabilidade, que é dele para os pastores, para esses, acabam perdendo seus casamentos por causa disso. E Paulo está falando, olha só, esses estão destruindo gente que estava quase se libertando por meio da verdade. Mas eles estão indo lá e causando destruição, devassidão. E olha, o 19 ainda vai dizer aqui, pastor. Diga. Prometendo-lhes liberdade. Ó, prometendo liberdade. Sendo eles mesmos servos da corrupção. Meu Deus do céu. Sendo o que? Servos da corrupção. Servos da corrupção. Cadê? Vamos ler sobre corrupção aí pra gente aí. Aqui, o primeiro exemplo é corromper. Perverter física ou moralmente. Depois vem aqui, corrupção. Devassidão, depravação, desmoralização. Depois, corruptível, sujeito à putrefação. Depravação, desmoralização. Depois, corrupto, podre, depravado, pervertido. Perversão. Está falando de imoralidade sexual, perversão no caráter, perversão na alma, perversão no seu comportamento, faz coisas horrendas, imundas, no oculto, no camuflado. Se eu não me engano, Ezequiel capítulo 9, que a Bíblia diz que Deus abre um buraco na parede para o profeta ver o que aquela liderança estava fazendo no oculto. Olha Ezequiel, o que eles estão fazendo, quem eles estão adorando, tinha até deuses lá escondidos. Olha Ezequiel, o que eles estão fazendo. Então, esse tipo de gente, e pior, como Edgar bem citou aqui, de Janes e Jambres, eles realizam sinais. O irmão que colocou a referência aqui, que eu tinha falado, mas não dei a referência. Apocalipse 13:13 fala assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Ou seja, vão fazer sinais que vai ser claro, vão fazer sinais que vai ser evidente. E diz, 14, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e que vivia. Então, é isso, meus amados irmãos, que vai acontecer. E com isso, com essa referência, eu entro aqui no meu terceiro ponto. O quê? Que Paulo disse, para que os que vivam na piedade, que vivam uma vida santa, separada, consagrada a Deus, vão padecer perseguições. Vai padecer perseguição. Porque quem vive essa vida imunda, profana, vai querer perseguir quem vive a vida santa. Vai querer perseguir quem fala a verdade. Vai querer perseguir quem vive a verdade. Vai querer perseguir quem denuncia o pecado. Quer perseguir. E aqui eu entro nesse versículo 10 a 12 que Paulo disse para Timóteo e está falando para a gente hoje, nesse dia. Tu, porém, aí ele aponta para Timóteo, ele aponta para o pastor, ele aponta para a membresia, ele aponta para o cristão. Tu, porém, Ricardo, tens seguido atentamente a minha teologia, nessa tradução aqui, procedimento, ou seja, eu tenho letra, mas também tenho comportamento. Eu ouço a palavra, mas eu pratico. Eu ouço o ensino, mas eu vivo. Eu ouço a mensagem, mas eu sou a mensagem. Procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, que não vai ser fácil. Perseverança. Observando minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Contudo, aleluia, de todas o Senhor me livrou, aleluia.
Então toda aflição que o povo santo de Deus, que a igreja amada, noiva querida, aquele servo, aquela serva que vive uma vida correta, santa, separada, consagrada, piedosa, uma vida de oração, de meditação, de aplicação da mensagem, do texto, de cada versículo, de cada vírgula que um santo vive, e toda perseguição que ele vai sofrer dentro de casa, fora dela, dentro da igreja, na sociedade, pelo governo, de todas elas o Senhor irá livrar. Aleluia. De todas elas o Senhor irá livrar. Talvez alguma mentalidade possa pensar, mas Paulo perdeu a cabeça. Sim, mas Paulo não perdeu a salvação. Paulo não perdeu a vida eterna. E se for necessário que eu, que você, que cada um de nós perca a vida nesse plano aqui, por amor do Evangelho, que assim seja. Que assim aconteça. Quantas perseguições sofri, disse o apóstolo Paulo. Quantas perseguições eu suportei. Ele suportou, gente. E por que a gente não pode suportar? Por que a gente não pode resistir? Por quê? Por quê, amados? Ele fala, contudo, de todas o Senhor me livrou. E ele diz, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas, serão afrontadas, serão caluniadas, serão denunciadas, serão denegridas, presas, serão mortas, serão, mas repousa sobre nós uma bem-aventurança, mano. Que o próprio Senhor disse, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor, exultai, alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Pastor, pode. E baseado nesse texto, e também todos os que piamente querem viver em que Jesus padecendo perseguição, por isso que a gente vê nesses últimos tempos agora, nesses dias agora, esse evangelho que tudo pode, esse evangelho laico, você fala light? Esse é o evangelho light. Que você pode todas as coisas, a mensagem ela não confronta mais, e as pessoas vão se deixando levar por ele, porque elas não querem sofrer essa perseguição. Não querem sofrer. Apertou um pouquinho, se o pastor falou mais duro um pouquinho na mensagem, pega e sai. Sai da igreja. Não, vou para aquela de lá, que lá o pastor lá fala melhor. Aqui lá falou duro comigo, lá eu não quero aquela palavra para mim não. Eu vou pegar e vou sair, pega e sai. Aí você vê pessoas que estão numa denominação aqui hoje, amanhã está na outra, amanhã está na outra. Ela nunca vai achar, de repente até acha, um desses aí que fala de acordo com aquilo que agrada a ela no momento ali. E um texto para mostrar isso para a gente, que a perseguição ela vai vir para aquele que realmente quer viver para Cristo, é quando Paulo foi liberto lá atrás, quando ele teve um encontro com o Senhor, que era um homem perseguidor. Eu até separei aqui Atos 9, quando o Senhor vai e fala para Ananias, Ananias, vai lá para você orar por ele, porque ele deve, para restaurar a visão dele, mas ele deve ver o quanto ele deve padecer pelo Evangelho. Ele disse, ele vai voltar, vai ser um servo meu, um vaso na minha mão. Mas ele vai ver o quanto se deve padecer, como está escrito aqui, ó. Atos 9, lá no 15, disse-lhe, porém, o Senhor, dizendo para Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Quando fala que vai apertar, a pessoa não é no lugar, eu não quero não. Aí a pessoa vai segue, vai buscando esse lugar que vai ser de acordo. Imagina o Senhor falando isso para Paulo, que era perseguidor, e agora ele está falando, você agora vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Você agora você vai ser humilhado. Você agora vai ser chicoteado por amor do meu nome. Ele poderia sair fora, mas ele, permaneceu. Igual um grupo muito famoso de São Paulo, todo mundo viu, amado, né? Que canta esses louvores gospel hoje aí, né? Moderno, aquela coisa toda. O pastorzão dele lá, todo tatuado de brinco, aquela coisa toda. Roupa lá não sei aonde, aquela coisa toda. Na lancha, né? Um dos grupos lá, com a cuecona, samba canção, cravadona, cervejinha, porque tudo é liberado. Tudo é liberado. Aí vazou, né? Tentou se explicar, mas contra fato não há argumentos. Tentou se explicar. Por quê?
porque transforma a graça em libertinagem, mas não quer viver uma vida santa, separada. Você lembra da parábola da semente que foi lançada, só que quando veio a perseguição, por causa da palavra. Por causa da palavra. Diz, logo saiu. Perseguição por causa da palavra. Então, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus disse em João 15, 20 e 21, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é um servo maior do que o seu Senhor? E se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. 2 Coríntios 4,4 vai falar para a gente, amado. Mas em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia! 2 Coríntios 12, 8 em diante, Paulo falou, acerca das quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade por me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então é nesse momento que aparentemente um servo ou uma serva está fraco, é nesse momento que ele está forte. Quando ele está sendo acusado, caluniado, perseguido, afrontado. Mas a Bíblia falou, Paulo disse, o Senhor de todas me livrou, me tirou desse calabouço, da boca do leão, da serpente. Por quê? Porque o Senhor é com ele. E o Senhor também é conosco. Então nós devemos ter essa compreensão. Era esse o intuito que eu queria transmitir para a igreja, que eu vivo e assimilo e entendo. E aqui já vamos para a parte final. Versículo 13 ao 17, as últimas instruções do capítulo 3, o apóstolo está ensinando para a gente. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior. Olha! Oh, glória! Aleluia! Enganando e sendo enganado. Ou seja, é uma troca. Eles acham que estão só enganando, mas na verdade também estão sendo enganados. Porque eles estão pregando uma igreja de mentira. Então, eles ensinam mentira, aquele público deles ali assimila mentira e também engana eles. Então, eles vão de mal a pior, enganando, mas também sendo enganados. Eles são impostores. Aí ele fala, tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste. Olha, permanece. Não saia do evangelho, amado. Não saia da doutrina bíblica. Não abandona as sagradas escrituras. Tudo que o Senhor te ensinou, me ensinou, persevere nela. Obedeça a ela. E sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a sua infância sabe as sagradas letras, e que tem o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo. Ou seja, a salvação vem por meio de Cristo. Mas Cristo fala, persevera, permanece, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, sofre comigo, seja perseguido comigo. Alguns me abandonaram, mas Onesífero ficou. Eu quero que você também permaneça. Pastor, vou te dar um exemplo de enganando e sendo enganado. A serpente enganou Eva. E Eva induziu Adão a cair no mesmo erro. E acontece isso com a igreja, muitas igrejas hoje. O diabo engana a igreja leva o homem à queda. Leva o homem à queda. Enganando e sendo enganado. Exatamente, amado. Exatamente. Então aqui Paulo, ele fecha com a cereja do bolo, para que Timóteo entenda como que ele vai conseguir sobrepujar. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, nessa tradução,
a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ou nessa versão aqui, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que tu foste inteiramente e sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras e que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ó, meu tangedor, vai que eu quero profetizar. Vai descer agora. Pastor, como resistir essa avalanche de pecado que virá nesses últimos tempos? Como viver, pastor, uma vida santa diante de uma nuvem de demônios que virá nesses últimos tempos? Pastor, como se consagrar sendo eu jovem, no meio dessa juventude perversa, maligna, profana, adúltera, que desrespeita aos pais, que são irreconciliáveis, caluniadores, profanos, detratadores? Como, pastor? Como resistir? Paulo falou, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, redarguir e corrigir o homem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele está falando da suficiência das Escrituras. Ele está falando da relevância das Escrituras. Ele está falando do poder das Escrituras. Ele está falando daquilo que saiu do pulmão do Altíssimo e se habitar em cada um de nós, vai ter o poder de nos fazer perfeito para toda boa obra, mano. Ele está falando para mim e para você, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, porque farás prudentemente, ande e prospere em todos os seus caminhos. Ele está falando para a gente guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, mano. Então medite nas Escrituras, aprenda as Escrituras, compre conteúdos bíblicos que vai te instruir aqui, ó, ferramentas que vai te ajudar a aprender, a discernir. Salmo 119:9 em diante, ele fala, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Versículo 11, Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:18 diz, desvendo os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ele está falando, Senhor, tira as escamas da minha vista, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Ele está falando, Senhor, eu quero ver o que está por detrás da letra, eu quero enxergar as revelações, eu quero encontrar as pérolas, os tesouros escondidos que estão aqui. Aleluia. Salmo 119:63 diz, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119:67 fala, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Salmo 119:71, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119:96, em toda perfeição não vê limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119:130, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119:133, ordeno meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A palavra, o poder da palavra. É a palavra, o ensino, a Bíblia, o mandamento, aquilo que Jesus nos ensinou. Paulo disse em 1 Timóteo 4:5, porque pela palavra de Deus a oração é santificada. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 7:24, Jesus disse, todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Evangelho de João 1:14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra. Ele habitou entre nós. E agora ele habita em
nós, por meio da palavra. Por isso que Paulo disse para a igreja de Colossos: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós, habitando em nós, dentro do nosso coração, fazendo parte do nosso comportamento diário, é a esperança da glória, é a esperança da vida eterna, é a esperança da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos faça ser sal e luz nessa geração corrompida. Que a gente possa de fato ter um comportamento diferenciado num povo que anda em trevas, mas nós vimos a luz do mundo e ela hoje nos guia, ela nos orienta. Que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Se fosse cantar, ia ser o quê? Amém. Vamos lá. 130 das coletando. Aleluia. Mas antes, Tiago, no capítulo 4, como eu falei no começo, versículo 7 vai dizer para mim e para cada um dos irmãos aqui presentes, os irmãos que estão conectados, Tiago 4, 7 e 8 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós viemos a cada dia nos achegar verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Te conhecer.